Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, eu quero deixar para a meditação de cada um de nós, aqui no livro de Mateus, capítulo 8 e o versículo 26, no livro de Salmo 91, verso 7, e também em Mateus, capítulo 14, e o versículo 26. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz aqui no livro de Mateus 8, 26, diz: E disse-lhe, por que temes, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Amém? Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz aqui, neste verso, que Jesus levantou-se e repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar. Amados e queridos irmãos, muitas e muitas vezes eu e você questionamos, dizendo que Jesus não está no barco conosco, que Jesus não está vendo a nossa situação. Nós oramos, nós lamentamos, nós nos ajoelhamos, nós pedimos ao Senhor e achamos que Deus não está conosco. Mas aqui, neste versículo, a gente vê que Jesus estava com os discípulos. Jesus estava com todos no barco. Mas a palavra diz que Jesus estava dormindo lá na proa do barco. Então os discípulos, vendo todo aquele vendaval, vendo toda aquela agonia do mar, vendo todo aquele temporal, o vento forte, o mar bravio, eles estavam quase a naufragar, estava quase ao barco a afundar. Então eles ficaram com medo de morrer. Mas Jesus estava com ele no barco. E muitas vezes nós dizemos que Jesus não está conosco no barco. Será que Deus está comigo? Será que Deus está me vendo eu nesta situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou neste barco? Está acontecendo tudo isto. Mas a palavra do Senhor Jesus diz aqui que ele estava com os discípulos, mas ele estava dormindo. E muitas vezes a gente diz até com a nossa própria boca, que será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo? Mas quando a gente acredita que Deus está conosco, que Deus está vendo todos os nossos problemas, ele desaparece. Não é que nem os discípulos estavam com Jesus no barco, mas não acreditavam que ele poderia salvar. Então eles foram até Jesus, que Jesus estava dormindo lá na proa do barco, e foram e acordaram. E disseram: Mestre, você não está vendo que nós estamos quase a perecer? Então Jesus disse-lhe: por que temes, homens de pouca fé? Deste mesmo jeito é comigo, deste mesmo jeito é contigo. Está acontecendo algo na tua vida que tu está vendo a tua vida indo de mal a pior. A tua vida está quase a naufragar, que nem o barco dos discípulos. Está tudo de cabeça para baixo. Mas não temas, porque Jesus está contigo. Te ajoelha, ora, louva, que Jesus vai fazer tudo isso passar. Mas tu tem que passar do mesmo jeito que Sadraque, Mesaque e Abdenego foi livrado lá do forno. Jesus vai te livrar do fogo, mas não de tu ir para a fornalha. Do mesmo jeito que Jesus livrou a Daniel lá na cova dos leões, Jesus vai te livrar dos leões, mas não da cova. Tu vai ter que ir para a cova. Tu vai ter que ir lá.
Tu vai ter que passar por tudo isso que tu estás passando. Mas tu tem que passar glorificando o nome dele. Tu tem que passar exaltando o nome dele. Porque é exaltando, é glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que aí nós vimos as coisas mudar. E aí a gente vai ver o poder do Senhor Jesus em nossa vida. Lá no livro de Salmo, capítulo 91, e o verso 7 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus, aleluia, tu não serás atingido. Imagina, amado e querido irmão, tu vendo cair 1000 e 10.000, e tu não vai ser atingido. Por quê? Por quê? Porque tu está crendo no Deus que tudo pode. Porque a tua fé é grande. Fé, pequena palavra, mas com grande significado. Fé, firme, fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam que irá acontecer. Então acredita que 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Crê então somente nessa palavra, que o Senhor irá te livrar. O Senhor irá te livrar do homem mau, da mulher mau, do olho gordo. Jesus irá te livrar. Então tu tem que crer. E aí a gente vai lá para Mateus 14 e o 26, que diz: e os discípulos vendo caminhar sobre as águas, assustados, dizendo: é um fantasma, e agitaram-se com ele, e ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo quando viram um homem vindo andar sobre as águas. Neste momento, amados e queridos irmãos, Jesus, o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, não estava no barco. Ele não estava no barco. E os discípulos novamente ficaram com medo. No versículo anterior, lá em Mateus 8,16, Jesus estava com ele no barco. E eles ficaram com medo de morrer. E agora, Jesus não está com eles. E novamente eles têm medo. Vem um homem andar sobre as águas e logo imaginam que é um fantasma. Mas por que um homem estava andando sobre as águas? Logo antes, a gente encontra aqui no verso 22 que Jesus manda os seus discípulos ir para outra margem do mar, ir para o outro lado. Porque enquanto isso, Jesus está na dispensa, está dispensando todas aquelas pessoas que estavam ali com ele. Jesus estava pregando e estava curando, e estava dando o seu milagre, e mandaram que os seus discípulos fossem para o outro lado, enquanto ele vai dispensar todas aquelas pessoas. E então, depois que os discípulos estão lá no alto mar, eles veem um homem andar sobre as águas e ficam apavorados e têm medo. E têm medo. Mas os discípulos seriam pessoas que não eram para ter medo. Discípulos eram as pessoas que andavam lado a lado, que estavam junto com Jesus. Imagina você, é um pescador, está lá no fundo do mar, lá na beira do mar, lá pescando, e vê alguém andar sobre as águas. Você vai ver logo, você vai sentir logo medo. Mas os discípulos não era para eles ter esse tipo de medo. Os discípulos, como pessoas que andavam com Jesus, não eram para acreditar nesse tipo de coisa. Mas todos nós somos carne. Os discípulos também. E eles tiveram medo. Ficaram bravios e clamaram. E antes de tudo, Jesus se pronunciou, disse: sou eu. E Pedro foi lá e disse: se és tu, Senhor, vá que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. E Pedro foi, caminhou sobre as águas, mas a fé de Pedro foi pequena. E Pedro começou a afundar. Desse mesmo jeito é a minha fé. Desse mesmo jeito é a tua fé.
a gente começa a pedir ao Senhor, a gente começa a clamar ao Senhor, a gente começa a louvar, a gente começa a pedir, mas as coisas vão dando totalmente ao contrário. Vai andando totalmente ao contrário do que a gente está querendo que aconteça. E aí a gente começa a pensar que Deus não está conosco. E aí a gente começa a pensar que Deus não está nos vendo, que Deus não está conosco no barco. Porque eu estou orando tanto, eu estou louvando tanto, eu estou pedindo tanto, eu estou até andando de joelho. Mas as coisas estão indo ao contrário. E eu não sei mais o que fazer. Continua orando, continua louvando, continua clamando, continua andando de joelho. Que aí Deus vai fazer um mover na tua vida. E aí Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Amados e queridos irmãos, comece a louvar mais, comece a orar mais, continue orando, continue louvando. Que Jesus sempre vai estar contigo no barco. Mesmo não estando contigo no barco, Ele vai te livrar. Do mesmo jeito que Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, do mesmo jeito que Ele livrou Daniel, do mesmo jeito que Ele curou a mulher do fluxo de sangue, do mesmo jeito que Ele curou o cego Bartimeu, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Crê, crê, crê tão somente, tenha fé, fé pequenina, mas tenha fé, porque Jesus vai fazer um mover na tua vida. Amém? Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos deu com firmeza e rica bênção sem par. Chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-me chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz e enchido para o remido de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-me chuvas constantes, chuva do Consolador. Que o Senhor Ele possa te encher de graça. Que venha chover chuva de bênção sobre a tua cabeça, sobre a tua tenda, sobre a tua família. Por onde tu for, que tu leve paz, que tu leve bênção, que tu leve a palavra do Senhor Jesus. Agora que você tenha fé, quem seja aquela fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, mas que você tenha fé, que você vai ver que a tua fé vai fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida e na vida daquele que nele crê. Amém? Que você tenha um grande final de semana maravilhoso. Que o Senhor Ele possa derramar chuva de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Que o amor de Deus Ele possa nos unir cada dia mais. Ele possa fazer coisas lindas e maravilhosas na nossa vida. Fiquem todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus.